Em Israel, existem duas chuvas, e os agricultores de lá sabem que elas não são iguais. A primeira chega no outono, chamam de chuva temporã. É ela que amolece o chão duro do verão para que a semente possa entrar. E existe uma segunda. Ela vem lá no fim do ciclo, pouco antes da colheita. Chamam de chuva serôdia. E é essa segunda chuva que enche o grão. É ela que faz a espiga pesar. Sem a temporã, nada nasce, mas sem a serôdia, o que nasceu não amadurece. Agora escuta o que o profeta Joel escreveu, e presta atenção na ordem das palavras. Ele vos dará a chuva temporã e serôdia no primeiro mês. Deus usou o calendário do agricultor para falar de uma outra coisa, porque logo em seguida, no mesmo capítulo, ele explica o que aquela chuva realmente era. E a explicação é a promessa mais ousada de todo o Antigo Testamento. Joel 2, versículo 28. E eu quero que você leia isso devagar. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. Derramarei. Repara no verbo. Não é gotejarei, não é molharei, não é borrifarei um pouco em cima dos mais espirituais. Derramar é o que se faz com um jarro cheio, é virar tudo. E olha sobre quem? Sobre toda a carne, não sobre os sacerdotes, não sobre a elite religiosa, não sobre os que já tinham currículo com Deus. Toda a carne, filhos e filhas, velhos e jovens, e no versículo seguinte, ele vai mais fundo ainda. E também sobre os servos e sobre as servas. Servo, naquele tempo, era o último da fila. E Deus faz questão de citar o último da fila pelo nome. Você entendeu o que está escrito aí? A promessa não tem porta de entrada estreita. Ela é sobre toda a carne. E carne, na Bíblia, é a palavra que descreve o que a gente tem de mais frágil. Deus prometeu derramar o que Ele tem de mais santo, exatamente sobre o que nós temos de mais frágil. E 500 anos depois, num dia de festa em Jerusalém, essa promessa desabou sobre um grupo de gente comum. Atos, capítulo 2. 120 pessoas trancadas num cenáculo, orando, esperando uma coisa que Jesus tinha mandado esperar. E aí, de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. De repente, do céu, um som, e foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Sobre cada um deles. Não sobre o mais preparado, não sobre o líder, sobre cada um. E aquele grupo de gente medrosa, o mesmo Pedro, que dias antes tinha negado Jesus na frente de uma criada, saiu daquela sala e pregou para uma multidão de várias nações. E quando zombaram, dizendo que eles estavam bêbados, Pedro se levantou e disse: Isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Isto é aquilo. Pedro está apontando para o texto e dizendo: A chuva começou. O que vocês estão vendo aqui é o cumprimento do que Joel escreveu. 3.000 pessoas se converteram naquele dia. Essa foi a chuva temporã, a que amolece o chão e faz a semente entrar. Mas repara numa coisa que quase todo mundo passa batido. Se aquilo em Atos 2 foi a chuva temporã, a primeira, então existe uma segunda que ainda está na promessa. E é aqui que eu preciso pisar com honestidade, porque tem muito irmão que transforma isso em dogma e brigas. Existem interpretações diferentes sobre a chuva serôdia. Alguns entendem como um derramamento futuro e específico antes da volta de Cristo. Outros a leem como a continuidade da obra do Espírito ao longo de toda a era da Igreja. Eu não vou fechar a porta onde a Escritura deixou espaço, mas tem um princípio que ninguém consegue apagar, e é ele que me faz tremer. Deus nunca guarda o pior para o fim. Foi assim em Caná. O mestre-sala provou a água que virou vinho e ficou espantado. Todo homem põe primeiro o vinho bom, mas tu guardaste o bom vinho até agora. Foi assim com Jó,
cujo fim foi mais abençoado que o princípio. Foi assim com o templo, de quem Ageu profetizou: a glória desta última casa será maior que a da primeira. E se Deus chamou a primeira chuva de temporã, é porque na cabeça dele já existia a última. Escuta isto com o coração. A serôdia não vem para corrigir o fracasso da primeira. Ela vem porque a colheita chegou. E chuva de colheita cai onde tem lavoura pronta. Agora eu preciso te falar de uma coisa que talvez seja o motivo de você ter clicado nesse vídeo. Você olha para sua vida e sente seca. A oração virou uma obrigação. A Bíblia virou uma leitura sem sabor. O louvor que te quebrava, hoje passa e não acontece nada por dentro. E aí bate a mentira. A chuva já passou. Era para o tempo dos apóstolos. Não é mais para você. Deixa eu te mostrar uma coisa sobre a chuva. A chuva não cai onde o chão merece. A chuva cai onde o chão está. Jesus disse que o Pai faz vir chuva sobre justos e injustos. Chuva não é salário, é graça. Ela não é distribuída por desempenho. E tem mais. Repara onde a chuva faz mais diferença. No chão seco. Chuva em terra encharcada escorre. Chuva em terra rachada é a única coisa que aquela terra estava esperando. Se você está seco, você não está fora da promessa. Você está exatamente no tipo de terreno para o qual a chuva foi prometida. E olha o que Joel manda o povo fazer antes do derramamento. Não manda melhorar primeiro. Manda uma coisa só. Convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes. Rasga o coração, não a roupa. Deus não está pedindo aparência, está pedindo abertura. Porque chão fechado não recebe chuva, escorre tudo pela superfície. O que Ele quer de você hoje não é performance. É uma rachadura por onde a água possa entrar. E agora eu junto isso com a última coisa que Jesus falou antes de subir. Atos 1, versículo 8. As últimas palavras. E quando alguém está de partida, ele fala o que é essencial. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas. Repara na engenharia dessa frase, porque ela tem uma ordem que não pode ser invertida. Primeiro, recebereis poder. Depois, sereis testemunhas. O poder vem antes do serviço. Deus não te manda para a lavoura e depois vê se te dá força. Ele te enche primeiro. E olha qual é o propósito declarado do derramamento. Não é arrepio. Não é experiência para contar no grupo da igreja. Não é status espiritual. O propósito é testemunho. Ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Jerusalém é a tua casa, Judéia é a tua cidade, Samaria é aquele lugar onde você não quer ir com aquela gente que você evita, e os confins da terra é o alcance que só Deus abre. A chuva não cai para você ficar molhado, cai para você dar fruto. E aqui está a pergunta que separa quem quer sentir de quem quer servir. Se o Espírito for derramado sobre a tua vida essa semana, tem lavoura pronta para receber? E antes de você sair, deixa eu orar isto sobre você. Para o que estiver fazendo, 1 minuto só. Que hoje caia chuva sobre o teu chão seco. Que aquilo que endureceu em você, pelo cansaço, pela decepção, pelo tempo, amoleça debaixo da graça que não é salário, é presente. Que a tua casa entre na promessa que diz, sobre toda a carne, os teus filhos e as tuas filhas, os velhos da tua família e os jovens que você acha que já se perderam. Que Deus rasgue o teu coração e não a tua roupa. Que Ele encontre em você uma rachadura por onde entrar, e que sobre você se cumpra a ordem daquela última frase: primeiro poder, depois testemunho. Que você não vá na tua força, mas cheio, porque Deus não guarda o pior para o fim. Se a primeira chuva foi assim, 3.000 num dia, línguas de fogo, gente comum virando o mundo do avesso, imagina o que Ele guardou para a colheita. Levanta o teu rosto, está chovendo, sem medo e sem coleira.
E me conta aqui embaixo, que eu leio todos e levo para o óleo diário. Qual é a área da tua vida que está mais seca hoje e que você quer que essa chuva alcance? Escreve. Uma palavra que seja. Escreve amém, se você crê que Deus não guardou o pior para o fim. E que a Serode ainda tem o teu nome nela. O óleo diário é o nosso grupo no Telegram. Link aqui embaixo. Se inscreve, ativa o sininho e levanta o rosto. Que Deus te guarde de pé.